Dando continuidade, gente, nós temos, mais precisamente na unidade, na página 10, perdão, nós temos aqui, uma explicação a respeito da democracia, que aquela sociedade vivia naquela época, onde trouxe mudanças que foi acontecendo, foi afetando de forma muito significativa o homem grego, Houve desenvolvimento do comércio, Houve também vários conflitos com outros povos, houve também situações do tipo as pessoas elas começaram além desses conflitos, eles começaram, gente, a ter exaltação de virtudes guerreiras, porque era o que era pregado, o que era ensinado para eles, aquela questão da luta, tinha também a coragem, a rivalidade, tinha também a questão deles começarem a fazer análises, e se oporem contra a natureza e a cultura, onde as leis da natureza elas eram imutáveis, elas eram necessárias, e por outro lado as leis humanas elas iam se tornando convencionais e variáveis. O que isso está querendo dizer? Que é justamente o aspecto voltado para o ensino, a sociedade ia se adequando àquela realidade, e aquela realidade ela passava a ser ensinada, do mais experiente ao mais novo, Então, a gente tem a influência da arte e das ciências, Essas pessoas elas começaram a experienciar, a questão da importância da educação oral, da educação poética, e que isso, eles iam passando, ensinando uns aos outros. E aqui eu abro um parênteses para reforçar a questão de que nós somos uma sociedade pedagógica, já mostra, desde a antiguidade, que nós estamos sempre ensinando algo a alguém, Mais uma vez, como a sociedade ela vai evoluindo, como a sociedade ela vai se emancipando, ela vai ganhando mais, ela vai se desenvolvendo intelectualmente, ela começa a perceber que determinadas situações, que determinadas vivências que eram passadas, que eram ensinadas, que estavam no passado, por exemplo, que ficaram no passado, elas passam o quê? Elas passam a se adequar a essa nova sociedade, ou seja, ela passa, ela passa a evoluir, passa pelo processo de evolução. Aí você começa a pensar, professora, mas atualmente a gente percebe que não é bem assim, As pessoas passam muitas vezes a ter uma postura totalmente equivocada, Mas é porque, gente, eu costumo dizer, viver em sociedade não é viver de qualquer forma, de qualquer jeito. Para que nós possamos viver em sociedade é necessário que haja o respeito ao próximo, a tolerância, e tudo isso vai muito mais do que um conteúdo acadêmico, o apreço pelo próximo, esse respeito, essa complacência, tudo isso, infelizmente as escolas elas não têm passado isso, elas não têm ensinado isso, elas têm se prendido a quê? As escolas elas têm se prendido a conteúdos, porque precisa-se de um resultado no final, de cada unidade temática, e ele precisa me dar um resultado, esquecendo que nós somos seres humanos, que nós temos sentimentos, que nós precisamos ter tolerância, que nós devemos ter respeito para com o próximo, Então tudo isso
não é levado em consideração quando se está ensinando algo para os nossos alunos, né? Que ele normalmente é mostrado para ele que ele tem que ser mais um, ele não pode ser mais um, que ele tem que dar resultado, que ele tem que estar lá na placa de colocação e que ele precisa ter uma profissão, né? Que ele que a sociedade ela é muito concorrida, né? Aí você diz assim, professora, mas a sociedade ela é muito cruel, né? Ela tem sempre esse ensinamento de que nós devemos estar preparados para poder abater o nosso concorrente, né? Porque lá na linha de chegada só tem espaço para um, né? E a família quer sempre que esse aluno, que o filho dele seja esse que chega em primeiro lugar, né? Porque os primeiros lugares sempre são os melhores. E isso foi algo que sempre se escutou, que sempre, né? A gente sabe que isso foi algo que a gente sempre viu. E até bem recentemente, foi até pauta de muitos professores, um determinado governante, porque não ganhou as eleições, ele teve um comportamento, né, bem infantil, porque ele não soube perder. E ele não sabe perder. Inclusive, é um dos pontos de quando se estuda fundamentos da educação infantil, né? É mostrar para a criança que ele tem que respeitar o próximo, mesmo ganhando ou perdendo. Então, tudo isso, né, é alicerce de uma educação, né? Se foi bem realizada, alicerce satisfatório, seguro. Se ela foi, né, um alicerce mesmo sem nenhuma resistência às forças, né, do vento, da natureza, tudo que foi construído, ela tende o quê? A cair, né? Então, é algo que nós, enquanto professores da pedagogia, nós devemos sempre estar ensinando isso para os nossos alunos, né? E, infelizmente, a ideia que se tem, que foi trazida durante muitos anos, que é a educação infantil, né, que professores da pedagogia, eles estão ali somente para ensinar aos alunos como eles devem, né, amarrar o sapato, né, e calçar o sapato, amarrar, né, a ordem é essa, correta, também que ele deve aprender a comer sozinho, brincar de massinha, segurar o lápis. Então, não só isso, né, mas nós ensinamos aos nossos alunos que aprender o conteúdo é necessário, mas viver em sociedade é muito, muito importante. No entanto, na LDB, logo nas primeiras palavras, ela diz que o papel, né, que o nosso papel é formar os nossos alunos para o mundo do trabalho e da vivência em sociedade. Nós não podemos dizer que só um é importante. Devemos levantar a bandeira de que ambos são importantes. Não só o conteúdo acadêmico, mas também o viver em sociedade. Tá certo? Tudo isso é algo que deve ser ensinado durante a vida escolar dos nossos alunos, tá? Aí vem a questão, né? Voltando aqui para o conteúdo, né? Nós temos aqui na página 13, né? Da página 13 para a página 14, né? A definição da educação é algo que muitas vezes, né, pode parecer impossível, pode parecer algo indefinível. No último parágrafo diz assim: como você pode observar, tentar definir a educação algo que é impossível, pois a educação ela é indefinível, científica e logicamente, né? Já que o seu significado varia de acordo com o quê? Com a época, as culturas e os autores que estão envolvidos no processo. Então, é algo que vai se evoluindo ou se retrocedendo de acordo com como aquela sociedade vive. Por isso, nós, como seres sociais, precisamos entender a importância que a educação é na formação do ser humano.
Aí temos aqui na página 14, Duncan, né, definiu a educação como uma ação exercida pelos adultos sobre e com as crianças, né, a fim de integrá-las a uma comunidade, como a nossa própria LDB afirma. Nós devemos formar os nossos alunos não somente para o mercado de trabalho, mas também para viver em sociedade, porque nós não vivemos, né? Nós não vivemos sozinhos. Vocês estão ouvindo aí, né? Tem um barulho, é uma construção, gente, que tá tendo do Sesc Educar. Eu moro perto de uma sede do Sesc Educar e eles estão trabalhando de domingo a domingo para poder entregar esse prédio. Então, eles estão com força total. Peço vocês desculpa, tá? Eu queria que vocês entendessem, mas que se eu não gravar, eu não vou ter horário, né? Então, voltando para cá, né, no segundo parágrafo, diz que a educação tem uma função social. Mas, professora, quando eu me lembro que quando eu era criança pequena, a pessoa dizia assim, né, inclusive é algo que a gente escuta muito, educação quem tem que dar são os pais. Não só os pais, porque nós estamos falando de educação informal. A gente vai ver no decorrer das nossas aulas que a educação ela pode ser formal, informal e não formal, né? Ela é algo que acontece em sociedade, mas é algo que vocês precisam entender. Quando se fala que é muito difícil defini-la, porque nós estamos falando da educação formal, que acontece, que ocorre no ambiente institucionalizado. Nós estamos falando de educação informal, né, que é aquela que eu aprendo com o mais experiente, aquela que eu aprendo com o mais velho, quando eu ensino, né, para o meu filho, para minha filha, que eles devem respeitar o próximo, que é importante respeitar as regras, né, e que temos também, né, a troca de experiência da outra criança que ensina, como, por exemplo, mesmo de forma positiva ou negativa, eu tô falando do ensinar em si, né? Aquilo que, por exemplo, você, para poder brincar de casinha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, eu vou ser a dona da casa e você vai ser a médica, né? Então, ela está ensinando como que as regras, elas devem acontecer. Então, tudo isso, gente, é algo que vai sendo aprendido, né, com a troca de experiência, que é a educação informal. A não formal é aquela que eu tenho, aquela que eu aprendi, que vai agregar na minha educação formal. Um curso de extensão, né, um treinamento, né, que eu fiz e que isso daí vai servir para minha formação, tá certo? Então, gente, como eu falei para vocês, a educação ela é um processo, né, e que vai sendo trazido, né, e ela vai sofrendo modificações. Por isso essa definição ela torna-se um pouco difícil, né? Aí nós temos também, né, a questão da família, a importância da família na antiguidade, para vocês verem como é algo, né, que é mencionado já desde muito tempo atrás, né, que a nossa LDB de 96 fala da importância da família. Infelizmente, a educação ela passou por um processo de terceirização. A família rebola, literalmente, joga essa criança dentro da escola e ela tem a função de educá-la não só formalmente, mas como informalmente. E a família ela quer tirar, né, de cima dela toda essa responsabilidade, né, que é a educação informal, né, e ela já traz para casa dela a educação formal. Então a família ela tem que ensinar, ela tem que instruí-la, ela tem que orientar, academicamente falando. Então tudo isso é algo que dá muito trabalho, né, experiência própria, né? Eu optei,
né? Isso foi uma decisão tanto do meu esposo quanto minha. Nós optamos em não mandar os nossos filhos para as aulas presenciais. A nossa dedicação, né, ela tem sido praticamente quase que exclusiva, né? Então a gente fica em cima da criança, a gente orienta para que ela preste atenção à aula, né? A gente sabe que para a criança é muito difícil, então a gente fica sempre naquela condução, né? Então, muitos pais viram o quanto é difícil, né? E, inclusive, relatos de alguns dizem: eu não vejo a hora de poder mandar todo dia. Por quê? Porque o menino não assiste aula, isso é fato, né? Mas é algo que não pode ser desistido, né? Tem que ser conduzido, né? E, inclusive, se estreita a relação, ou de forma positiva ou de forma negativa. Depende de como tudo é conduzido. Tem que ser conduzido com muita sabedoria, porque nós é que somos os adultos, deve ser conduzido com muita autoridade. Não estou falando de autoritarismo, né? Eles querem, sempre vai ser seduzido pela TV, vai ser seduzido, né, pela internet, por um aparelho eletrônico. Então, tudo isso precisa ser mostrado para ela que é necessário o quê? É necessário uma renúncia. E que renúncia a gente sabe que não é nada fácil. Então, a importância da família na formação dessa criança, né? Então, a unidade toda vai falando, né? Vai tendo essa introdução, né? Vai explicando a importância da educação, ela vai falando da importância da família. E quando chega mais precisamente na página 15, no quarto parágrafo, em Atenas, né, a educação era dada aos rapazes que frequentavam a escola e a palestra, né? Eles eram conduzidos, né, eram instruídos por meio da leitura e também da escrita, da música, da educação física, né? E aí vai ser mencionado os paidagogos, né? Aí eu queria que vocês vissem, né? Procurassem, pesquisassem, né? Quem foram esses paidagogos? Qual era o papel deles? Nesse parágrafo é onde se menciona, né? Na página 15. Quem era ele? Qual era a sua função? Ele tinha esse papel para quê? Tá certo?